E hoje, não é? Eu falei, não, hoje eu vou começar a nossa live com uma reflexão. Então, vamos lá. É uma carta muito sucinta e bem objetiva. Diz assim: despertar. Viver desperto significa reconhecer continuamente que só esse momento, aqui, agora, importa. Você já parou para pensar nisso? Que a sua vida, ela acontece agora. Então, este momento, ele é um instante em que a sua vida está se desenrolando. O futuro, ele é uma especulação. Nós não temos, não é, a certeza de que o amanhã virá. Nós apenas acreditamos. E o amanhã nunca virá, na verdade, portanto o amanhã não será melhor, porque é sempre agora. O que você chama de amanhã é apenas a projeção de um agora. Então, pensemos um pouco sobre isso, não é? E hoje nós temos um tema muito especial, um tema que eu sempre reflito e busco na prática viver a essência do que eu vou transmitir para vocês hoje. Então, muito do que eu vou falar aqui está baseado na minha própria prática de vida, no que eu vivo. E depois também eu queria dar uma notícia para vocês também bem especial. Então, fiquem até o final. Então, nosso tema de hoje é centralidade. O que acontece com você quando você encontra o seu centro? Então, bem-vindos a este encontro. Não é um encontro qualquer, mas um encontro com aquilo que talvez seja a questão mais urgente e esquecida do nosso tempo. Onde você mora? Eu vou começar com essa pergunta. Onde você mora? Não estou falando aqui do seu endereço, do seu CEP, da sua casa, de tijolos e cimento. Mas eu estou falando da sua morada interior, do lugar onde você vive a vida, do ponto de onde você respira, decide, ama, sofre e sonha. Nós vivemos numa época de completa dispersão. Nós estamos vivendo num tempo em que a dispersão absoluta está regendo boa parte das pessoas. Nós somos puxados para 1000 direções ao mesmo tempo. As redes sociais nos fragmentam em likes e comentários. O trabalho muitas vezes nos devora em metas e prazos, não é verdade? Os relacionamentos muitas vezes nos confundem entre expectativas e decepções, e no meio dessa tempestade nós perdemos algo fundamental: o centro. O centro. Talvez seja o aspecto mais importante da sua vida. É a partir deste centro que tudo mais irá se desenrolar, irá se desdobrar bem. Hoje, nesta noite, então, nós vamos refletir sobre o que eu chamo de centralidade. Inclusive, eu até recentemente encaminhei um áudio com uma reflexão para os meus mentorados. Eu tenho esse hábito de, durante a semana, eu vou encaminhando uma série de áudios para os mentorados da Quantum Evolution, para que esses áudios sirvam de fator de propulsão da consciência. Então você vai ser estimulado com uma reflexão que te eleva, e isso faz um bem muito grande para nós, uma vez que nós estamos tão sobrecarregados e soterrados de informações, seja negativas, sejam informações que têm como intuito te manipular, te manter numa situação de passividade, de enfraquecimento. Então, em meio a essa rede de informações precárias, não é? Quando você tem contato com uma informação que te eleva, isso faz um bem muito grande. Então, nós vamos falar da centralidade não como um conceito filosófico, distante, né? Abrindo um parênteses, se você quer receber esses áudios especiais
com altíssima calibração, você precisa fazer parte da mentoria. Isso é exclusivo só para os mentorados, né? Então, quando a gente fala de centralidade, não é dentro de um ponto de vista filosófico distante, mas como uma necessidade vital, né? Como um chamado urgente para que voltemos para nossa casa. Não a casa feita de cimento e telhado, mas a nossa verdadeira habitação, a nossa verdadeira morada. E isso está em nós. E eu costumo dizer que você é o melhor lugar para se estar. Quando você está bem em você, você se sentirá bem e à vontade em qualquer lugar. Então, eu me refiro à nossa casa interior. A centralidade, ela não é um luxo espiritual para quem tem tempo livre. Não é sobre isso. É uma questão premente e de sobrevivência psíquica. Eu venho falando muito sobre isso ao longo dos anos, que nós estamos chegando num ponto da nossa experiência planetária de que logo, logo será uma questão de sobrevivência, estarmos centrados, né? Por N fatores, né? Sobretudo toda a mudança que nós estamos atravessando, envolvendo o planeta, e isso tem mexido muito com o psiquismo humano, tem mexido muito com o comportamento humano, mesmo que as pessoas não tenham percebido isso objetivamente. Então, a centralidade é a diferença entre viver como um satélite perdido, orbitando eternamente em torno das expectativas alheias, em torno dos outros, em torno da aprovação dos outros, ou descobrir-se como o próprio Sol, irradiando a partir da sua própria gravidade espiritual. Mas aqui está o desafio: onde fica esse centro? Como encontrá-lo? Como habitá-lo? E principalmente, como não perdê-lo novamente no primeiro vendaval da vida? Porque viver é um fluir. A vida não é estática e muito menos estável. Muitas pessoas acreditam que o autoconhecimento, a espiritualidade é para que alcancemos estabilidade, o que é uma utopia, uma vez que nós estamos vivendo no mundo da dualidade, da forma. A instabilidade faz parte. Então, nós não precisamos estarmos estáveis e parados. Nós precisamos aprender a fluir com as ondas da vida. Nós teremos altos e baixos. Haverá momentos que você estará na crista da onda e haverá momentos que você estará no vale. A diferença é, você consegue surfar essas ondas? Você consegue fluir sem resistir aos acontecimentos? Sem lutar contra a própria vida? Ou você emperra, ou você começa a se debater acreditando que aquilo não deveria ter acontecido pelo simples fato de que aquele episódio frustrou a sua expectativa do como deveria ser, percebe? O que é uma arrogância muito grande quando você peita a inteligência da vida e afirma isso não deveria ter acontecido. A pergunta que nos acompanhará durante essa nossa reflexão é simples, mas ao mesmo tempo devastadora. Você vive a partir do seu centro ou você vive na periferia? Então eu gostaria de conduzir a uma breve experiência bem simples, uma experiência de sentir, apenas sentir. Pare um pouquinho agora e sinta o peso do seu corpo na cadeira. Sinta o ar que entra e sai. Não faça nada, apenas sinta. Preste atenção, sem nenhum esforço. Sinta o zumbido silencioso que preenche esta sala. Sinta os sons ao seu redor. E agora sinta o que você trouxe para cá esta noite. O que está habitando você? A agitação do dia, a lista de tarefas de amanhã, a conversa inacabada, a preocupação que rói o canto da mente. Então vai sentindo tudo.
Apenas observe, não para julgar, não para tentar se livrar, apenas reconheça esse ponto de partida. Então nós estamos aqui porque de alguma forma, em algum nível, nós sentimos um chamado. Um chamado que muitas vezes se manifesta não como uma voz clara, mas como um sintoma, uma inquietação crônica, uma sensação de que estamos correndo sem parar, mas sem nunca chegar a lugar algum. Você tem essa sensação de estar sempre correndo, sem chegar a nenhum lugar? Será que você adotou isso como modus operandi e que se convenceu de que esta é a forma de viver porque a maioria vive assim? Uma exaustão que o sono não cura, a sensação de ser uma espécie de um ator na sua própria vida, recitando falas que não escrevemos para uma plateia que não escolhemos. Então esses são os ecos do vazio, o sinal de que estamos vivendo na periferia de nós mesmos. Existem dois tipos de vazio. O vazio egocêntrico, o vazio desenvolvido no próprio ego, que é um vazio de ausência. E é o que motiva o ego a buscar por conteúdos para preencher o vazio. E existe o vazio do eu, da consciência, o vazio espiritual, que não é um completo vazio, mas um vazio completo. Consegue ver a diferença entre vazio completo? Um vazio completo é um vazio cheio, que não é um vazio de ausência, é um vazio de presença. Ele não está aí para ser preenchido. É Ele que irá lhe preencher. No momento em que você for capaz de ir além do pequenino eu rabugento que tenta governar a sua vida atrás da testa. Como se ele tivesse um volante e está tentando te comandar. Então, esses são os ecos do vazio, desse vazio de ausência do ego, mostrando que nós estamos na periferia de nós mesmos. Certo? E é sobre isso que nós vamos avançar, porque existe em cada ser humano um ponto silencioso, um eixo invisível, não é? Um centro interno de gravidade espiritual. Jung, na psicologia analítica, também já abordava sobre isso. Não é? Toda vez que você se distancia do centro, você sente o peso da vida aumentar. E toda vez que você se distancia desse centro, você se distancia desse momento. E toda vez que você sai deste momento, você experimenta pressão. O passado gera pressão e o futuro também. Não é? O corpo ele endurece quando você está longe desse centro, a mente fica extremamente agitada, o coração perde a confiança natural e espontânea. Você sabia que você não precisa aprender a ter confiança? Não se aprende a ter confiança, não se aprende a ter autoestima legítima. Não se aprende a ser inteligente, porque são qualidades intrínsecas do nosso ser, do ponto de vista espiritual. Uma vez que você se restabelece no teu centro, essas faculdades começam a aflorar espontaneamente. Então, o afastamento do centro é o preço que nós pagamos por viver na periferia de nós mesmos, nas bordas do ego, ao invés da quietude do ser. É claro que daqui a pouco eu vou desenvolver com vocês, para vocês entenderem como isso se dá. O que eu faço, ou o que eu estou fazendo que me leva, mesmo que eu não tenha noção, que me leva a me afastar de mim mesmo, de me afastar deste centro. Então o diagnóstico ele está feito. A doença da nossa era é a excentricidade. Excentricidade. Essa é a doença da nossa era.
Essa é a doença da nossa era. E eu já comentei várias vezes que nós recentemente atravessamos uma pandemia, não é? Que deixou ainda resquícios e resíduos no psiquismo humano, mas aparentemente nós superamos, mas nós já estamos em vias de passar por uma outra pandemia. E essa pandemia, ela representa o colapso da saúde mental. E vocês vão testemunhar isso. Né? Então a doença da nossa era é a excentricidade, não no sentido de ser esquisito, mas no sentido literal de viver fora do centro. Excentricidade. Então a provocação aqui é: você vive a partir do centro ou você está vivendo nas bordas? Existe um mapa para nós voltarmos para casa? Nós temos 3 casas, seriam 3 moradas do nosso ser, cada uma mais profunda e mais íntima que a anterior. Cada uma guardada, não é? Por uma concepção e uma perspectiva deixada por grandes sábios, grandes mestres que passaram por aqui e nos ofereceram caminhos e pistas para que retornemos para nós mesmos. Então, nós vamos começar a entender uma coisa. Fora do centro, quando eu estou fora do centro, o corpo adoece. Quando eu estou fora do centro, o corpo endurece e a mente se agita. De onde vem esse peso que nos petrifica? Nós carregamos apenas a nossa própria história, não é? Na verdade, nós temos algumas perspectivas interessantes. Quando, por exemplo, Bert Hellinger ele conviveu por 16 anos, né, o idealizador da visão sistêmica, quando ele conviveu por 16 anos entre os Zulus na África do Sul, ele observou algo que mudaria para sempre a psicoterapia ocidental. O que ele viu? Que para os Zulus, o indivíduo não existia isoladamente. Cada pessoa era parte de uma espécie de teia, uma alma comum que conectava. Não havia o eu sem o nós, né? Dentro da perspectiva dos Zulus. Então, quando ele volta para a Alemanha, ele percebeu, né, que nós, modernos, também temos essa alma de clã, essa consciência que nós podemos chamar aqui de consciência sistêmica. Só que nós a esquecemos por completo. E por tê-la esquecido, nós somos então governados por ela sem o saber. Então ele descobriu que essa consciência tem as suas próprias leis, que na visão dele ele chamou de ordens do amor, que nós também podemos chamar de ordens da vida ou leis da vida. E quando essas ordens são adulteradas, não é? Você então cria toda uma alteração que é muito forte. Então, ele coloca a importância de nos alinharmos com toda a nossa rede ancestral para iniciarmos um movimento de restauração da ordem, de restauração do equilíbrio nas nossas vidas. Então essas ordens, elas não são negociações, elas atuam agora em você. Então esse peso que você sente, muitas vezes, sem entender, a angústia que te consome, é a leitura indireta de uma mesma situação. A percepção direta ou não de estar fora do seu lugar. Muitas vezes carregando até mesmo uma tendência de destino que não é seu, que não é sua e nunca foi sua. Então, todo esse trabalho
E reconhecimento ele é muito importante. Essa sua dificuldade, por exemplo, quando a gente enfrenta uma dificuldade financeira crônica, ou uma situação afetiva que se repete, isso pode estar envolvido a um processo ligado à sua estrutura de rede familiar e de rede ancestral. Então o centro não é um lugar, mas ele é uma postura. E quando você começa a desenvolver, a se reconectar com essa postura, que eu vou colocar agora, você então começa a se sentir mais conectado neste centro. E qual postura é essa? Essa postura, que talvez seja o primeiro passo para que você comece a reencontrar o seu lugar de origem, o seu lugar de ordem. E uma coisa é fato, constatado, que quando você está no seu lugar de ordem, portanto, quando você está em você, no teu centro, a vida flui sem nenhum esforço. As coisas tendem a se desenvolver com leveza, com graça. Quando as coisas começam a andar certo, o diagnóstico é sempre o mesmo. Você está fora de ordem. E o que te tira de ordem é todo um movimento contrário à estrutura da vida que você aprende, que o leva a sair da humildade. A humildade. Então a leveza de quando você está no centro não é a ausência de problemas. Tem gente que fala, eu só vou viver uma vida leve quando eu não tiver mais problemas. Então você nunca vai ter uma vida leve, porque vida é um movimento contínuo de altos e baixos. Então, essa leveza que nós sentimos quando estamos no centro é a presença da força que flui quando você finalmente ocupa apenas o seu lugar. Nada mais que o seu lugar. E Hellinger tem uma frase muito bonita que eu gosto, que é: no centro sentimos leveza. Toda vez que nós estamos no centro, em nós sentimos leveza. Toda vez que nos vitimizamos, saímos de nós. Toda vez que tentamos ser o salvador, saímos de nós. Toda vez que tentamos ser o agressor, saímos de nós. Então estamos fora de ordem. Percebe? Entramos nos jogos neuróticos, com outras vítimas, com outros agressores e com outros salvadores. Não é? Então esse jogo neurótico, ele é um jogo que nós só somos capazes de sair quando nós, com consciência e com muita sinceridade, voltamos para o nosso lugar. Percebe? É a liberdade que surge quando você devolve a cada um o que é de cada um e fica apenas com o que é seu, a sua própria vida. Sem exigir, sem insistir, sem resistir. Você se libera para que você possa ser livre e os outros também. Mas o quanto, né? O como nós gostamos de interferir na vida alheia. O como nós gostamos de interferir no fluxo das coisas. Ao encontrar essa centralidade, ao nos realinharmos com essas ordens, o corpo automaticamente relaxa. A respiração se aprofunda e ganhamos uma força para continuar a nossa jornada. A jornada para dentro. Nós ganhamos a permissão do nosso clã, até mesmo dos nossos ancestrais, para sermos nós mesmos. E agora, com essa permissão, nós podemos bater a porta da segunda casa. Então, Jung, o grande psiquiatra, ele nos entrega uma chave para a porta seguinte, a porta que leva para dentro. Então ele nos convida, por exemplo, a uma jornada ainda mais íntima e talvez mais, entre aspas, perigosa, a exploração do nosso próprio universo interno.
Então nós temos uma série de aspectos relacionados aos sintomas da excentricidade. Vamos analisar alguns desses sintomas da excentricidade para ver se você está fora do teu centro e se você está no teu centro. Então, toda vez que você busca por aprovação, a necessidade de aprovação, o julgamento, o esforço desmedido. Então Jung, ele olharia para essa lista com seu olhar de médico da alma e daria um nome ao agente por trás de tudo isso, o ego. Mas o que é o ego? Então para Jung o ego não é, na verdade, um inimigo a ser destruído. Ele é uma estrutura que nós desenvolvemos temporariamente para conquistarmos a autonomia emocional e espiritual. A partir do momento que nós conquistamos a autonomia emocional e espiritual, nós podemos então descartar essa estrutura. Ela não terá mais nenhuma função. Veja bem que eu estou colocando a autonomia emocional, a autonomia espiritual. Quando você supera a dependência emocional por pessoas e coisas e conquista essa autonomia que lhe habilita a estabelecer relações de interdependência com tudo. A vida se torna muito mais agradável, muito mais divertida e muito mais saudável quando você estabelece nas suas relações uma base de interdependência. Né? Então, o ego, ele é o eu que diz, eu penso, eu sinto, eu sou. É o capitão do navio, da sua vida consciente. O problema é que o capitão, ele esqueceu que existe um oceano. Ele acha que o navio é tudo que existe e que ele está no controle absoluto. Então, este pequenino eu rabugento, este ego, ele vive na periferia de nós mesmos, como diz, não é? Porque ele só conhece a parte, digamos assim, mais evidente do nosso ser. Então ele se identifica com a nossa profissão, nossa família, nossa história, as nossas qualidades. Ele gasta uma energia hercúlea para manter essa identidade intacta, polindo a máscara, a persona que nós apresentamos ao mundo. Mas Jung, ele descobriu que o ego, por mais importante que ele seja até um certo ponto, até o ponto da conquista da autonomia, não é? Ele é apenas uma pequena ilha no vasto oceano do inconsciente. Ele é só um aspecto temporário nesse oceano vasto do inconsciente. E a esse centro absoluto da totalidade, Jung deu o nome de self. Então esse centro, que é a totalidade em si, que está em você, Jung define como self, ou o que ele chama de si mesmo. Então o movimento de expansão e de evolução é um movimento de retorno para si mesmo, não um movimento de ida para algum lugar além de si mesmo. Evoluir é voltar, não é ir. Expandir a consciência não é um movimento de ida para além de si. É um movimento de retorno em espiral para dentro. Certo? Então, nós estamos aqui estabelecendo uma série de parâmetros, né, para entender essa dinâmica que nós estamos vivendo. E nós vivemos isso na prática. O ego, ele se esforça. Já o self, ele flui. O ego julga, o self abarca. O ego busca ser especial. O self sabe que é único como tudo o mais. A jornada na direção deste centro para Jung é o que ele chamou de processo, portanto, de individuação. Não é um processo de se tornar um indivíduo, no sentido de ser isolado, egoísta ou separado. Muito pelo contrário. É o processo de se tornar
indiviso. Indiviso é coeso, coesificado. Se tornar e reafirmar a sua singularidade e a sua unicidade. Então, individuação é um movimento de retorno para nos tornarmos indivisos, indivisíveis, inteiros em nós mesmos. E essa jornada é a resposta direta para aquilo que nos compele a seguir. É a arte de voltar para casa, de voltar para si mesmo. Mas é uma jornada que exige a coragem. É uma jornada heróica, porque ela exige uma coragem de confrontar o que mais tememos em nós mesmos. Porque geralmente aquilo que nós tememos, nós não queremos lidar. Então o ego precisa ter a humildade de se voltar para o inconsciente e escutar. Então nessa jornada ele encontra figuras aterrorizantes e ao mesmo tempo fascinantes. A sombra, por exemplo. O primeiro encontro é com todo o material que nós julgamos inadequados à persona. Tudo aquilo que você sentiu, pensou, desejou e que na sua concepção era completamente inadequado. Tudo que nós reprimimos, tudo que nós negamos e projetamos nos outros, a nossa inveja, a nossa raiva, a nossa ganância, a nossa fragilidade. O ego quer fugir, mas o caminho para o self passa diretamente pelo coração da sombra. Então integrar a sombra não é se tornar mal, mas retirar o poder que ela tem sobre nós quando está no escuro. É descobrir o ouro em meio a essas camadas obscuras. É aqui que o julgamento ele começa a morrer. Quando você vai mergulhando mais fundo, então ânima e ânimos, ele encontra a sua alma imagem, a sua contraparte sexual interior. O homem encontra a ânima, a personificação de todas as experiências com o feminino. A mulher encontra o ânimos, a personificação de todas as experiências com o masculino. Essa figura, ela é a ponte para as camadas mais profundas do nosso inconsciente e para o nosso self, ou para o nosso centro. Então integrá-las é encontrar o equilíbrio interior, a união sagrada dentro de si mesmo. Você vai passar a vida inteira polindo a sua máscara, defendendo o pequeno território iluminado do seu ego, travando uma verdadeira guerra civil contra a sua própria totalidade? Ou terá a coragem de mergulhar no seu próprio oceano para encarar os seus monstros, de se render a uma inteligência maior que a sua, para finalmente nascer como quem você realmente é? Essa jornada é exatamente a jornada do buscador, daquele que realmente leva com comprometimento a verdadeira espiritualidade. Que não tem nada a ver com ritos, dogmas, muito pelo contrário. Espiritualidade é uma prática viva. A individuação não é se tornar perfeito, é se tornar real. É se tornar o ponto fixo de equilíbrio. O centro junguiano é um centro conquistado a partir de um comprometimento com a sua singularidade. É a força que nasce da integração dos opostos. A leveza aqui não é a ausência de peso, mas a capacidade de carregar a própria totalidade, tanto luz quanto sombra, sem desmoronar, percebe? É a paz que advém quando essa guerra civil interna, ela acaba por completo. Porque o capitão, o ego, finalmente se coloca a serviço do oceano, do
centro do teu ser. E assim, essa estrutura psicológica chamada de ego se dissolve completamente na luz da consciência, na lucidez. Então, ao encontrar essa centralidade, o coração para de perder a confiança, percebe? Foi como eu falei agora, você não aprende a ter confiança. A confiança é um elemento intrínseco da tua constituição espiritual que flui naturalmente quando você está centrado. Então você não perde mais a confiança porque ele não confia mais apenas no pequeno ego. Agora você confia na sabedoria do eu, do self, com essa força que vem da inteireza. Estamos prontos então para penetrarmos na última provocação dessa reflexão. Percebe? Então é importante fazer uma análise e começar a observar o investimento de energia que você está tendo a partir de movimentos e atitudes que reforçam a sua permanência na periferia do teu ser, nas bordas do ego. O quanto você investe energia para tentar suprir as expectativas dos outros, para ter finalmente aprovação, como se a aprovação fosse um alimento necessário para que você continue vivo psiquicamente. Isso é uma síndrome que acomete o planeta inteiro. É tão forte isso que eu posso colocar com toda tranquilidade que tudo que a grande maioria faz, o que está por trás é o motor da necessidade da aprovação. Não é verdade? Se você observar bem, você vai perceber isso. Que as pessoas se movem, a motivação de conquistar, de ter isso, de ter aquilo, de alcançar um dado status, no final das contas está sendo motivada por esse motor. Você quer a aprovação do mundo lá fora. Você quer a aprovação das pessoas. Você quer que as pessoas te vejam e te interpretem como alguém que chegou em algum lugar. Você quer ser alguma coisa. E aí a sua vida vira uma verdadeira saga. Porque agora você tem o peso e a obrigação de manter uma campanha emocional, comportamental, se deformando, se descaracterizando para caber nesses espaços apertados, das ideologias dos outros, dos pensamentos que fizeram a seu respeito. Você tem que caber nesses espaços que não te cabem. E nós estamos num mundo cuja a característica elementar é a efemeridade. Tudo passa. É a transitoriedade. Nada permanece o mesmo. Se eu perguntar para você quem foi a pessoa mais rica e mais famosa em 1980. Olha que eu estou indo para bem perto do nosso período. 1980. Você vai falar assim, Horácio, não sei, não faço a menor ideia. Pois é, ninguém faz. Percebe? A falta de sentido e a ilusão de querer ser alguém, de provar o seu valor, são coisas para a gente refletir. São as disfunções da modernidade fluida que nós estamos atravessando. Então, nós estamos conectando alguns pontos, né? O nosso lugar, tentando entender esse lugar em nós, na superfície desse grande rio chamado de vida. Né? Com Jung nós mergulhamos fundo nesse rio, explorando as criaturas abissais da nossa própria alma, descobrimos que somos tão vastos quanto o próprio rio. Né?
Então, quem é que está consciente da vida? Quem é que observa a dança do eu, do ego, da sombra e do self? Onde está o observador? Em nossa busca pelo centro, ainda estamos nos movendo como uma entidade, um eu que busca, né? E nós temos que então tocar um pouco a vertigem do não dualismo dentro da concepção do Advaita Vedanta, que inclusive embasa toda a minha abordagem. Parte da minha abordagem vem do Advaita Vedanta, que é o movimento na Índia do não dualismo. Advaita quer dizer não dois. Então, no Advaita, não ensina a união dos opostos como em Jung. Né? Ela afirma que nunca houve opostos para começar. Só existe o um, o absoluto, aparecendo como muitos. Toda a nossa busca por um centro é um movimento dentro de um sonho, feito pelo próprio sonhador que esqueceu que está sonhando. Né? Então é muito interessante quando a gente começa a penetrar nessa visão não dualista, né, que nos leva para uma perspectiva que vai muito além dessa noção de que eu sou alguma coisa e nos transporta e nos conecta com o sentimento de existência, esse sentimento que nós interpretamos como eu sou. Não é? Então, esse sentimento de existência, né, ela depende de um corpo e mente para manifestar. Ela nasce, não é, pela manhã e desaparece no sono profundo. Então, essa é a dança da dualidade. Para que haja consciência, precisa haver algo do qual se está consciente. Não é verdade? Então a consciência, ela é primordial. A consciência em você, ela é primordial. É o estado original. Né? Sem começo, sem fim, sem causa, sem suporte, sem partes, sem mudança. Agora a gente está indo mais profundo. Então a consciência é, em contato, uma espécie de um reflexo numa superfície. Então você tem a consciência pura, que é absoluta, a consciência relativa ao conteúdo. Então a consciência pura em você, ela é total, ela é imutável, ela é calma e silenciosa. Então ela é a matriz comum de toda a experiência. O eu minúsculo que busca, o eu minúsculo que medita, o eu minúsculo que quer se iluminar, o eu minúsculo que quer ser alguma coisa, é todo ele um movimento que está acontecendo dentro de você. É apenas um movimento que nós nos apegamos. É a onda tentando entender o oceano. Para parar de focar na onda, para investigar a própria água, nós temos que começar esse movimento de aguçamento do poder da observação. E mergulhar cada vez mais e nos alinhar cada vez mais nesse exercício de testemunhar tudo o que está se passando, tanto dentro quanto fora. À medida que você vai testemunhando, você vai se dissociando e consegue ver que você é um ponto de presença que não se move. As coisas na sua percepção estão se movendo, mas aquele que percebe não se move. Então, ao fazer isso, você descobre que você realmente é este ponto de consciência. Toda a sua história tem sido a história de um personagem em um filme. Eu fiz até uma série falando sobre isso. Né? O filme que você está preso e nem percebe. Então você tem tentado consertar o personagem, melhorar o roteiro, mudar o cenário. E se você não for o personagem?
mas a tela em branco onde todo o filme está sendo projetado. E se o centro que você busca não for o ponto de equilíbrio do personagem, mas a própria tela, que permanece intocada por todas as tragédias e comédias que nela aparecem durante as projeções. Então o centro aqui não é um lugar para chegar, mas a identidade que você precisa parar de reivindicar. É a desidentificação radical de tudo que é percebido, o seu corpo, os seus pensamentos, as suas memórias, as suas feridas sistêmicas, os seus arquétipos. Tudo isso são objetos aparecendo em você, que é a consciência. A quietude do ser, portanto, não é a quietude de uma mente calma. É a quietude da própria fonte que observa a mente, tanto calma quanto a mente agitada, como igual, em total desapego. E a leveza. A vida deixa de ser esforço e se revela como leveza quando você se estabelece neste processo de observação contínua. Essa é a leveza absoluta. Não é a leveza de colocar o peso no lugar certo. Não é a leveza de ter força para carregar o próprio peso. É a leveza de perceber que não há ninguém para carregar peso algum. O eu, entre aspas, que se esforçava, que lutava, que resistia, que fazia de tudo para ter aprovação, que fazia de tudo para corresponder aos outros, que fazia de tudo para convencer o mundo que ele é alguém. Esse eu que se esforçava e que lutava, que resistia, que lutava quando o seu argumento era desqualificado, que se esforçava e se esforça para ter razão, que quer provar os seus pontos de vista. Então esse eu que se esforçava nessa concepção, ele se torna um fantasma, uma construção da mente. O esforço cessa por completo porque o agente do esforço ele é desmascarado como uma verdadeira ilusão. A vida continua a dançar, mas agora você sabe que não é o dançarino, mas o próprio espaço onde a dança acontece. Não é? Então, chegando no finalzinho dessa reflexão, nós podemos então colocar que esse movimento é um ato de nos curvarmos ao nosso lugar exato na grande teia, na grande tapeçaria da vida. Né? Descobrir que a leveza não é uma conquista pessoal, mas uma graça que recebemos quando nós estamos realmente em paz com as nossas raízes. O que tem tudo a ver com algo que eu venho falando tanto aqui nas lives, na mentoria eu aprofundo mais sobre isso, que tem a ver com a nossa disposição de renunciar àquilo que mais te causa sofrimento, aquilo que mais retarda o seu processo de crescimento, de expansão, de felicidade, de sucesso, de paz, que é a renúncia deste rebelde emocional que está aí, que não abaixa a cabeça, que só julga, só critica, só se indigna, só se revolta, só se sente injustiçado, que só se sente sozinho, e investe a sua energia para combater. Ele vive num modo de oposição contínuo. Então esse movimento de voltar para o centro ele requer que você vá aos poucos se abdicando desses elementos que sustentam esse rebelde. Isso começa, não vou entrar aqui no mérito, mas na mentoria eu trato disso a fundo. Isso começa quando você, com muita humildade, por exemplo, retorna para o campo familiar, quando você abaixa a cabeça, pede a bênção para o seu pai, pede a bênção para sua mãe, animicamente, aqui dentro você reconhece que eles te deram a vida e que, portanto, você os reverencia porque graças a eles a vida foi passada adiante e te alcançou. E graças àqueles que vieram antes, que viveram o mais difícil para que para você fosse mais fácil.
Já parou para pensar nisso? Quantas guerras, quantas situações catastróficas os teus ancestrais viveram para que para você fosse tudo mais fácil. Então o caminho do estabelecimento nesse lugar de ordem, nesse lugar humilde, né, começa aí. Quando você é capaz de olhar para as tuas raízes e honrar esse povo. Quando você reconhece e dá um bom lugar no seu coração, você dá pertencimento a essa turma, né? Isso é muito forte. E aí quando você começa a buscar esse lugar de ordem, você se reconecta com essa ancestralidade, você começa a voltar para esse lugar. Ali um grande movimento de revolução tem início, porque agora você vai se curvar à vida. Se você não consegue se curvar na reverência da tua ancestralidade, de onde a vida chegou até você, você não vai ser capaz de se curvar ao fluxo da vida. Você não vai ser capaz de deixar a vida te conduzir. Não é? Então você perde a conexão e aí você se torna um rebelde sem causa. E aí você vai se sentir sozinho. Eu tenho certeza que muitos que estão aqui nesta live hoje sentem esta ilusão persistente de que está sozinho no mundo. Você se sente sozinho no mundo e você não está fazendo nada a respeito disso. Só experimentando essa reação a partir de uma ilusão persistente porque você é um rebelde. E nessa rebeldia você não consegue perceber que você está cercado. Primeiro, você está envolvido pela melhor companhia que é você mesmo. Você existe. Você existe. O universo te fez para você. Olha que coisa profunda isso. Você está aqui. A sua presença é profundamente nutritiva se você estiver aberto para se nutrir da sua própria presença. E quando você se sente conectado com a sua presença, você está aqui, eu estou aqui, eu sinto a minha presença, você vai ser capaz de sentir a presença do universo. Quando eu falo de sentir a presença do universo, não é, eu estou vendo as estrelas lá no céu, eu vejo o céu, eu vejo o sol, eu vejo as aves, eu vejo a terra, eu vejo as pessoas. Não é isso. Não é cabeça, eu vejo. É sentir, você sente a conexão. Nunca mais você vai se sentir isolado. E é aí que a sua vida se torna uma grande diversão. Ela vai perdendo o peso da seriedade. Você começa a levar a vida de forma mais leve, mais fluida, sem rigidez. A vida se torna muito mais interessante, muito mais fascinante. Se você é daquele tipo que fala, essa vida é uma droga, esse mundo tá acabado, não tem jeito, reveja as suas posturas, porque talvez você esteja trilhando um caminho que é o caminho da ilusão. Quando você trilha o caminho na direção de si mesmo, a tendência é que você se sinta cada vez mais motivado a viver e a experimentar as possibilidades e a estar disposto a vivenciar o momento kármico planetário do jeito que ele se apresenta. Porque há um processo de crescimento, há um processo de superação, de transcendência, se em cada situação nas quais nós estamos envolvidos. Se você está envolvido na situação do planeta, é porque essa situação planetária, esse momento histórico planetário, tem um grande ensinamento kármico para você, para todos nós. Então sai um pouco desse lugar de agressor, sai um pouco desse lugar de juiz, porque você não tem direito nem de julgar, porque você não consegue ver o panorama completo. Você está vendo sobre o seu ponto de vista.
que é defasado, que é pessoalizado, é apenas um pequeno ângulo, uma fresta que você percebe o mundo, e você chama essa fresta que você vê o mundo como sendo a realidade. Então que tal sair um pouco desse papel de julgador, de juiz, e entrar nesse lugar de maior neutralidade, de maior gratidão, de maior humildade, para sentir a leveza que você pode vivenciar no instante que você retorna para este centro. Então, como eu disse, a leveza não é uma conquista pessoal, mas uma graça que nós recebemos quando nós estamos em paz. É a centralidade que só pode crescer forte e alto porque as suas raízes estão firmemente plantadas. Isso é muito importante. Então o convite final, portanto, é o mesmo do início, mas agora eu espero que ele possa ecoar em um lugar diferente dentro de você. Um lugar mais profundo, mais silencioso. Centralidade é a arte de voltar para si. É escolher habitar a si mesmo, a estar mais aqui, mais encaixado, mais inteiro. E eu só consigo estar mais encaixado, mais inteiro, quando eu observo mais e julgo menos. Quando eu respondo mais e reajo menos. Então é nesse espaço silencioso que a vida deixa de ser esforço e se revela como leveza. Mas que nós possamos ter a coragem de ser os zeladores de nós mesmos. Que nós possamos ter a coragem de honrar a casa do nosso clã. A coragem de explorar os porões e sótãos da casa da nossa alma. E a coragem de finalmente repousar na vastidão da casa do próprio ser. Descobrindo que nunca fomos apenas os habitantes, mas a própria arquitetura do infinito. Porque fora do centro, em qualquer um desses níveis, nós seremos sempre mais um satélite perdido, buscando uma luz que não é nossa. Mas no centro, nós nos tornamos o próprio Sol, irradiando a sua luz, a luz que nós sempre fomos. Então, que essa reflexão ecoe no mais íntimo do teu ser e que você se sinta compelido a se comprometer neste movimento de retornar para si mesmo. Essa é a chave fundamental desse discurso de hoje. E, aproveitando que nós estamos chegando aqui no final, eu queria deixar um aviso muito especial. Nós estamos preparando algo muito, muito, muito especial, incrível, inédito e único com a aproximação da Black, da Black Friday. Então, como sempre quando tem a Black Friday, a gente acaba apresentando algo muito especial, de uma forma muito acessível. Então, aguardem que nós estamos preparando algo muito incrível para que todos possam ter acesso. Tá bom, gente? Então é isso por hoje. Um grande abraço a vocês, um ótimo finalzinho de noite. E nos vemos em breve num próximo encontro. Forte abraço. Fiquem em vocês, fiquem com vocês, fiquem em paz. Até breve.